Amém, galera? Amém? Amém. Então, antes de você sentar, dá um abraço aí na pessoa do seu lado, né? É o 16º, 15º. Aí, obrigado. Abraço dessa noite, não lembro. Eu aceito uma água, meu querido. Que menino querido esse aqui, viu? Menino bom. Os dois meninos aqui do som, ó, meninos preciosos, preciosos demais. E aí, galera, tudo bem com vocês? Nossa, meu paizinho, deve ter sido uma semana muito difícil, hein? Quem é que teve uma semana difícil para eu ver? Nossa, o que está acontecendo, povo? Quem é que teve uma semana difícil com as notas na escola? Eu imaginei que era esse o problema. Imaginei, né? Essas notinhas. Agora, quem teve problemas com as notas na escola porque não estudou o suficiente? Sei. Os outros que não levantaram a mão, né? Não, a culpa não é porque eu não estudei, não. A culpa é da professora. Sempre a culpa é da professora, que não explica direito. Sei. Olha, meu querido, você que só está passando por conselho de classe, obrigado. Você que só está passando por conselho de classe, se esperta, rapaz. Se esperta. Muito bem. Hoje eu vou falar sobre algo que eu acho muito importante na vida de qualquer pessoa, mas na vida de um adolescente. Adolescente é sempre aquela galerinha lá de trás, ó. Piazada lá, vamos esperar eles ficarem em silêncio. Piazada galera do boné, do cabelo tingido lá. Esperar eles ficarem em silêncio. Aí, bom. Só que na vida do adolescente, para mim, essa palavra é mais importante ainda. E para vocês entenderem que palavra é essa, eu vou contar uma história. E dessa história eu quero que vocês deduzam o tema que nós vamos falar hoje. Bom, a história aconteceu com o meu irmão. Meu irmão hoje tem 39 anos, e ele é médico lá em Cascavel. E meu irmão, no terceirão, ele tentou medicina, não passou, e ele veio então para Curitiba para estudar aqui. E aconteceu que ele estava estudando demais, muito. Ia para a aula de manhã, estudava à tarde, né? 96, se eu não me engano, 96 ele se formou, 91, ele entrou na faculdade, não tinha essas aulas, né? À tarde também, contraturno. Então ele ia de manhã para a aula, estudava à tarde, ia de manhã, estudava à tarde. E ele falou, esse ano eu vou passar. E estava estudando muito. E em Cascavel, ele tinha uma paquera lá, uma moça que ele gostava, ela não gostava dele, mas ele gostava dela. E essa moça, se identificaram em algumas pessoas, né? Eu vi que houve uma identificação de meninas ou meninos que estão gostando de alguém e essa pessoa não está retribuindo. Vi que houve uma identificação aí, né? Então meu irmão estava ali, né, não sendo retribuído, e veio estudar para cá. Adivinha quem veio morar? Ele morava no 5º andar. Adivinha quem veio morar no 3º andar do prédio que ele estava morando aqui? Sim, ela, a princesa amada dele. Então, imagine, né? Ele estava aqui estudando, e a moça que ele tanto gostava veio morar aqui. Um dia, no meio da tarde, meu irmão estudando, toca a campainha do apartamento dele. Ele abre a porta, quem era? Ela, a princesa, com um bolo na mão. Ela disse, oi Eduardo, tudo bem? Agora eu estou morando aqui também, e eu vim te trazer um bolo. Meu irmão falou, obrigado, pegou o bolo e fechou a porta na cara dela. E voltou a estudar. O que vocês acham, baseado nessa história que nós vamos falar hoje? Amor de Deus,
Não. Opa! Quem que falou aí? Quem? Essa moça linda? Fala de novo bem alto para todo mundo ouvir. Prioridades. Muito. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas para essa moça querida. Exatamente. Eu tenho certeza que meu irmão, naquela tarde, tomou uma decisão. Vou esperar agora aquela galerinha ali, ó. E são as meninas ali, ó. Não vou falar o nome para não ficar feio, né? Mas eu sei o nome das 3. Estou conversando desde o início do culto. E vai ser assim. Vai ser assim. Cada vez que vocês estiverem estorvando, né? Existe essa palavra no meio de vocês ainda? Né? Cada vez que vocês estiverem estorvando, atrapalhando os outros, eu vou parar e eu vou chamar a atenção. Não importa. E, tem um recado aqui para mim, obrigado. Obrigado, gente. Eu sempre seguro o microfone errado. Pronto, assim. E meu irmão, você acha que foi fácil para ele tomar aquela decisão? A mulher da vida dele, a princesa, né? Como vocês pensam, hoje ele casou com uma mulher mais maravilhosa ainda, tem uma filha maravilhosa. Mas naquela época, meu Deus, era a mulher da minha vida. Vocês com 13 anos estão apaixonados por alguém? A mulher é o homem da minha vida, né? Vocês acham que foi fácil para ele tomar a decisão de fechar a porta? Não. Mas por que ele fez aquilo? Porque ele tinha uma prioridade. Ele falou, esse ano eu vou passar no vestibular, e vestibular de medicina, né? Que é tão difícil. E ele passou, ele priorizou, ele passou na Federal, na PUC, na UFSC e na Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele é inteligente também, mas ele estudou, né? Lá em casa ele saiu inteligente. E ele priorizou. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Quem acredita aqui que tem prioridades na sua vida? Que é uma pessoa com prioridades? Vamos ver. Legal, mas podia ser mais. Todo ser humano deveria levantar a mão nesse momento. Todo ser humano deveria saber com muita clareza quais são as suas prioridades. Mas nós vivemos num mundo que não existe mais uma verdade absoluta, não existe mais prioridade. Sabe o que é prioridade? Olha só que legal. Prioridade significa eleger o que vem em primeiro lugar, o que é mais importante para você. E não só isso, o que é mais importante para você em tempo, ordem, importância, urgência, necessidade, em tudo. Em tudo. Isso é prioridade. E olha só que interessante. Prioridade vem do latim prior, que é anterior. Então, prioridade é você colocar algo anteriormente a outra coisa. É você entender que tem coisas na sua vida que você precisa colocar antes de outras. Então vamos ver lá, múltipla escolha. O que eu preciso colocar antes na minha vida com 16, 17 anos? Estudos ou celular? Celular, olha aí, quanta gente inteligente, né? Olha só, mas a maioria falou estudos. Por quê? Prioridade. Antes. Eu quero essa noite que você olhe para a sua vida. Eu quero que você entenda, não que você entenda, mas que você tome uma atitude prática do que deve ser prioridade para você. O que deve ser prioridade para você? E para a gente estudar e saber um pouco mais sobre isso, nós vamos olhar para a vida dele, nosso lindão, querido, maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, cara que é tudo para mim. E o que eu mais quero, quando eu prego aqui, é que esse cara seja tudo para você também. Se tem alguém nesse mundo com quem você deve aprender, esse alguém é Jesus. Mas será que Jesus precisava priorizar o seu tempo? Jesus não era Deus? Então ele fazia o seguinte,
ele estava construindo, ele era carpinteiro, construindo uma mesa. Aí ele construía a mesa, mas também ele precisava matar o carneiro para o jantar. Então ele fazia o seguinte, ele construía a mesa às 2h, até às 6h da tarde. 6h, ele é Deus, ele voltava no tempo, e daí a mesa já estava pronta, e ele ia então caçar o carneiro. Sabiam que é assim que Jesus fazia? É assim ou não é? Não! Jesus era Deus, era 100% homem e 100% Deus, e Ele viveu nesse mundo como 100% homem, com todas as nossas limitações, para mostrar para mim e para você que é possível sim. É possível ter uma vida saudável, é possível ter uma vida espiritual com Deus, é possível. E da mesma forma, Jesus também precisava priorizar. E Ele tinha prioridades. Quer ver? Abra lá sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Vamos ver qual é as prioridades na vida de Jesus? Esse texto fala um pouquinho para nós. Mateus 14, 22 a 33. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Amém? Amém, amém. Esse texto fala um pouquinho das prioridades de Cristo. E sabe o que é interessante? Algumas prioridades para ele eram inegociáveis. E é isso que eu quero ver contigo. Sabe qual que era a primeira prioridade, prioridade número 1 na vida de Jesus, e que eu quero que seja na sua vida também? E se for na sua vida, você vai ser um cara realizado, você vai ser um cara de sucesso, mas não sucesso como o mundo prega hoje, é um sucesso de realização. A prioridade número 1 na sua vida, assim como era na de Cristo, é Deus. Hoje, nós temos esquecido, o mundo tem esquecido quem é Deus, mas aqueles que o priorizam são realizados. Olha só que interessante, versículo 23. Subiu Jesus sozinho a um monte para orar. Em vários momentos da palavra, em vários momentos, Jesus, ele simplesmente se retira e se isola para orar. Por exemplo, quando ele é batizado, ele vai para o deserto e vai jejuar e vai orar. Jesus dependia de Deus. E sabe, eu imagino aqui, Jesus estava com seus discípulos, e eu imagino que eles estavam muito, muito felizes. Por quê? Porque eles acabaram de fazer a multiplicação dos pães. Eles tinham acabado de fazer um milagre, eles tinham acabado de transformar vidas de pessoas. Eles estavam felizes.
eles estavam contentes. Deus tinha feito algo através da vida deles. Eu fico lembrando, eu gosto muito de futebol, eu fico lembrando aquela cena, final de campeonato, né? Final de campeonato, o jogador assim, termina, o juiz apita o jogo, estão comemorando, e tem alguns atletas cristãos que antes de comemorar, antes de fazer qualquer coisa, se ajoelham e fazem uma oração de gratidão ao Senhor. Sabe por quê? Porque a prioridade na vida daqueles jogadores, com certeza, é Deus. E Deus aqui, com os discípulos, Ele deveria ter tanta coisa para fazer, Ele deveria ter tanta gente para atender. Ele havia dispensado os seus discípulos, talvez os seus discípulos queriam conversar com Ele, mas Ele sabia da sua prioridade. Ele precisava tirar um tempo com Deus. Sabe o que eu lembro muitas vezes também? Adolescentes que quando chegam 16, 17 anos e entram no terceirão e dizem: esse ano eu vou só estudar, não vou na igreja. Errado. Você vai ter que moldar a sua agenda, sim. Você vai ter que gastar mais tempo estudando, sim. Mas a tua prioridade tem que continuar sendo o Senhor. Eu conheço muitos adolescentes que não priorizaram o Senhor nos seus estudos, até passaram, mas se afastaram dos caminhos de Deus. E depois as prioridades se tornaram outras. Faça da sua prioridade número 1 o Senhor. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Aquele horário normal, 8, meio-dia, 1h30 às 6, e entrava 7, 7h30 na faculdade. E eu não tinha mais tempo, eu comecei a questionar, eu precisava priorizar o Senhor na minha vida. Eu precisei me sacrificar. Eu comecei peguei alguns dias e eu não almoçava, eu jejuava, para estar na presença de Deus. Ou se um dia eu almoçava, eu levava um lanchinho no trabalho, não voltava para casa, 15 minutos eu comia e passava 1 hora ali na presença de Deus. Você precisa priorizar o Senhor. Sabe, nessa época que eu jejuava, a minha mãe olhava para mim e falava: Léo, você está ficando meio louco, meio fanático. Sempre está, às vezes, a visão da mãe, do pai, com medo dos extremos. Mas como era bom ser louco e fanático por Jesus. E até hoje eu tomo decisões, às vezes, que parecem extremadas, mas eu tomo para Jesus. E às vezes você precisa ser um pouco fanático também com o teu Deus. Sabe, se o teu videogame, cara, não está te fazendo ter tempo, se desfaz essa porcaria. Se desfaz essa porcaria. Sabe, adolescente, jovem que gasta 11 horas por dia, videogame, computador, telefone, enfim, todas as mídias, internet em geral, porque hoje até o videogame é conectado com a internet. Se isso te afasta de Deus, elimina isso. Você quer saber o que é prioridade na sua vida? É muito fácil. É só saber 2 coisas. Primeiro, o que você gasta tempo e o que você gasta dinheiro. O que você mais gasta tempo e dinheiro? Eu sempre peço para o meu pai, sempre um novo jogo, e sempre estou baixando uma atualização lá do outro jogo, e não sei o quê. Meu irmão, tua prioridade é isso. Eu tenho meu time de futebol, então eu sou sócio, eu compro sempre uma camisa nova, e eu jogo muita bola, e o tênis, chuteira melhor que tem, desculpa, mas tua prioridade é o futebol, e está errado. Se você veio aqui essa noite por algum motivo, você tem que entender, ou existe no seu coração uma busca de algo maior. E se você quer que esse algo maior, esse Deus, seja a sua prioridade, você precisa tomar decisões. E se essas decisões precisam ser extremadas, fanáticas, que sejam.
Tem uma cena muito bonita naquele filme, eu acho que é Corajosos, que conta a história Corajosos, a história daquele, acho que ele é bombeiro, e o casamento dele está acabando, né? É isso? Policial, mas é Corajosos o nome, né? Corajosos. O cara é policial, o casamento dele está acabando, e o cara tem um sério problema com pornografia. Sério problema com pornografia. E sabe o que é mais interessante? Antes só os cristãos falavam da epidemia que se tornou a pornografia no mundo inteiro. Hoje até o mundo secular está começando a falar, porque se tornou uma epidemia. Atores, cantores que tinham problema, que é um vício, e conseguiram se livrar, estão falando também. Por quê? Porque é um pecado que traz destruição. E esse policial então tinha um sério problema com pornografia, estava acabando com o casamento dele, era prioridade na vida dele. E ele vai lá, pega o computador, leva no jardim dele, pega um taco de beisebol e BAM! Destrói bonito aquele computador. Por quê? Porque estava sendo a prioridade na vida dele. E você? Como você tem priorizado o seu tempo hoje? Assim como Jesus, Deus tem que vir em primeiro lugar. Se precisar, galera, faça uma bagunça na sua vida. Eu sempre oro assim: Senhor, se precisar, me coloca de cabeça para baixo. Sabe aqueles desenhos assim, que vira o cara para a cabeça para baixo e cai tudo que está no bolso dele, tudo. Eu falo: Senhor, me vira de cabeça para baixo e me mostra o que eu preciso mudar, mostra. Hoje é o dia de marcar prioridades em sua vida. Outra prioridade que nós vemos nesse texto, Jesus está lá no versículo 23 também. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Mas o detalhe aqui é: subiu sozinho. Jesus priorizava a Deus, mas em muitos momentos Jesus priorizava também a si mesmo. Como assim, pastor? Sabe, galera, às vezes vocês têm que priorizar um pouco vocês. Às vezes vocês têm que tirar um tempo para orar, para buscar Deus, para fazer algo que vocês gostam, para estar com a família, para recarregar as energias. Sabe, ficar conectado o tempo inteiro, 24 horas por 7. Desconecta um pouco, conecta com você mesmo. Tira um tempo lá no teu quarto, sozinho, pensando, lendo, orando. Se encontra com você. Hoje as pessoas não estão se encontrando mais consigo mesmas, só com os outros, e ainda esses outros tudo virtualmente. E Jesus não, Jesus literalmente se retirou, separou um tempo para ficar sozinho, para orar, refletir, pensar. Eu te faço uma pergunta: será que Jesus tinha cansaço físico? Sim, 100% homem. A Bíblia fala, Jesus chorou, Jesus teve fome. Mateus capítulo 4 fala, Jesus teve fome, 100% homem. Então é claro que ele tinha cansaço físico. Será que Jesus precisava dormir? Sim. Aí eu fico pensando, os adolescentes às vezes que eu atendo, quando ficam a madrugada inteira jogando, e depois reclamam que era professora na outra manhã, né? É claro que você não vai reter conteúdo nenhum. É claro que você não vai aprender nada. Por quê? Porque você não dorme direito. Aconteceu uma vez, eu estava na faculdade. Fazia psicologia de manhã, trabalhava à tarde e fazia o seminário à noite. E eu tinha 19 anos, e eu comecei a jogar um jogo. Nem sei se existe ainda, ou se vocês já ouviram falar. Ele se chamava L-Foot. Alguém já ouviu falar? Ó, o meu irmão ali querido já ouviu, né, brother? Aí, ó. Os mais novos nunca ouviram falar.
L-Foot, eu não sei hoje que jogo é proporcional a ele, mas era um jogo que você era o manager, você gerenciava times de futebol. Não sei se existe hoje alguma coisa parecida. É? Então, o que eu fazia? Eu comecei a jogar esse jogo e eu fiquei viciado. Então, eu tinha um caderninho, eu via quanto que eu vendia os jogadores, e depois o quanto eu comprava, o quanto eu vendia, o quanto eu estava ganhando dinheiro, o quanto eu treinava eles, e eu trabalhava e estudava de manhã. Só que às vezes eu começava a jogar e eu ia dormir 3, 4 horas da noite. Eu acordava outro dia, 6 horas da manhã, porque se eu não fosse para aula, eu sei que meu pai ia ficar no meu pé, eu morava sozinho, mas muitas vezes faltava. Quando faltava, eu ficava nos 25% da falta ali. Uma vez quase reprovei por causa das faltas. Eu tinha outras prioridades. Mas sabe o que aconteceu quando eu me despertei? Eu estava numa aula na PUC de manhã, e eu estava com tanto sono que eu sentei na carteira de trás e eu peguei no sono. Só que de repente eu acordei, um amigo meu me disse que eu dormia uns 10 minutos. E eu acordei e a professora me acordando, porque eu estava roncando na sala de aula. Roncando. E quem já dormiu comigo nos acampamentos, né? Agora eu uso um aparelho, mas antes, sabe que eu ronco. E naquela hora eu fiquei envergonhado, todo mundo olhando para mim, dando risada, né? Eu saí da sala e depois voltei a buscar minhas coisas e voltei só no outro dia. Mas aquilo, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou priorizando outras coisas, eu não estou cuidando de mim, eu não dormia direito. Jesus cuidava de si. Jesus tinha tempo para ele. Jesus tinha tempo para gastar com ele. E você? Você está cuidando de você? Você está tirando tempo simplesmente para pensar na tua vida, em você, refletir, orar? Você tem feito isso? Se você começar a fazer, você vai ver. Gastar tempo com Deus e consigo mesmo transforma a sua vida. Sabe que falta tempo também? Você tem tirado tempo para pensar no seu futuro? Você tem tirado tempo às vezes para parar, só você e Deus, e questionar as decisões que você tem tomado na sua vida? Você tem tirado tempo para parar só você e Deus, e perguntado a Ele sobre as suas companhias? Galera, eu conheço um pouquinho de vocês. O adolescente, nessa fase de transformação, o que ele mais quer é ouvir o igual, o amigo, o parceiro, e não ouvir mais os pais. Só que nessa onda, às vezes você entra em cada furada. Vamos pensar um pouquinho, por exemplo, droga. Toda situação de usuário de maconha, por exemplo, que eu venho conversar, é batata. Ele não está na casa dele, sozinho, e ele pensa, estou precisando, né, de uma erva, estou precisando dar uma relaxada na vida aqui. Ele vai lá sozinho e compra e fuma sozinho. Não! Chega um fulano lá, um camarada, e oferece para o cara. É legal fumar junto, é legal pirar junto, é bacana. Você tem tirado tempo para pensar nas atitudes e decisões que você tem tomado? Outra prioridade na vida de Jesus, está lá no versículo 24 e 25, diz assim: mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Olha essa cena, Jesus sobe no monte para orar, os seus discípulos pegam o barco e estão atravessando o lago. E Jesus lá de cima está tirando tempo com Deus, está tirando tempo para ele, mas de repente ele olha, e o que está acontecendo com os discípulos dele no barco? Estão passando por uma tempestade.
E olha o que a Bíblia nos ensina. Eles não chamaram Jesus. Jesus dirigiu-se a eles. Isso mostra que outra prioridade na vida de Cristo também eram aqueles que estavam ao seu redor. Eram os seus. Era a sua família, eram os seus discípulos, eram os seus amigos. E sabe o que é mais interessante em Jesus? É que eles não chamaram Jesus. Jesus viu, eles estavam com dificuldade, e Jesus, a Bíblia diz, dirigiu-se a eles. Nós temos que priorizar as pessoas. Porém, no mundo de hoje, nós só estamos priorizando coisas, posses, status, likes. E nós estamos esquecendo das pessoas. E Jesus mostra claramente. Jesus foi ao encontro daqueles que precisavam de ajuda. Sabia que talvez, olha para o seu lado, para as duas pessoas aí que estão ao seu lado. Mas olha mesmo se for conhecido. Dá uma olhada assim. Sabia que talvez essa noite, uma dessas duas pessoas esteja precisando de ajuda? Talvez nem ela saiba, ou nem ela queira reconhecer, mas talvez a pessoa que está sentada do seu lado está precisando de ajuda. E não é só ajuda, talvez, que a gente sempre imagina, a ajuda financeira. Opa, eu tô. Ajuda financeira, claro, sempre, com certeza, também pode ser. Mas às vezes a pessoa do seu lado está precisando de uma ajuda emocional. Talvez a pessoa do seu lado esteja precisando de uma ajuda na escola. Talvez a pessoa do seu lado esteja passando por dificuldades em casa, na sua família, e precisa de ajuda, de um conselho. Você conhece as pessoas da sua célula, ao ponto de olhar para elas, as pessoas que estão ao seu redor, olhar para elas e dizer, nossa, é verdade, o João está precisando de ajuda. E na outra semana chegar e falar, João, como que está? Aquela coisa que você está precisando de ajuda, a gente pode te ajudar de alguma forma. Jesus era sensível às pessoas, ele priorizava as pessoas. Chegou um momento que ele estava ali sozinho orando, que ele viu, não, os meus discípulos precisam de ajuda. Jesus estava quietinho e foi ajudar. Talvez hoje você está quietinho aí no seu lugar, você não quer se intrometer, você não quer falar com ninguém, mas talvez tenham pessoas que você precisa ir até elas. E elas estão precisando de ajuda. Chega para essa pessoa e pergunta, será que eu posso te ajudar de alguma maneira? Não sei se o Arthurzinho está aí, né? O Arthur, tem tanto Arthur, né? O Arthurzinho, não estou vendo, não estou conseguindo ver ele. O Arthur, filho da Bi. Cardoso, o Arthur está aí? Ô, guris, está aí? O Arthurzinho, ele é serelepe, mas ele tem um coração maravilhoso, esse menino. Quando eu cheguei aqui nos juniores, há 7 anos atrás, 7 anos. Quantos anos você está hoje, Arthur? 16? Então acho que foi 6 anos, porque você subiu lá para os juniores, você tinha 10. Ele tinha 10 anos, ele chegou lá, serelepe, o bicho é serelepe. Fazia uma bagunça, mas tem um coração maravilhoso. Sabe o que esse cara fez? Ele criou um cartão, não sei se ele fez no computador, aonde, e esse cartão dizia, olá, sou o Arthur, em que posso te ajudar? 10 anos, lembra disso, Arthur? E ele chegava para as pessoas e ajudava, e nessa época chegou o Fígaro, não sei se o Fígaro está aí hoje. Tá? O Fígaro está aí? Não, né? O Fígaro é um adolescente hoje, mas na época também, acho que ele tem a idade do Arthur, e ele veio do Haiti, né? E veio por causa da situação que o país estava passando, ainda passa, e ele e a família dele são refugiados. E ele chegou aqui, e o Arthur
tentava se comunicar com ele de todas as formas, escrevia. O Arthur foi para casa e ele decorou algumas palavras em francês e tentava falar com o Fígaro. E até você conseguiu uma bicicleta para ele, não foi? Né? Conseguiu uma bicicleta para ele. E quando ele fazia aquilo, eu falava, cara, que legal, que bacana. Priorizar as pessoas. Sabe quando chega alguém novo na tua sala de aula e o primeiro pensamento é, ai, que droga. Só falta o professor dizer que eu tenho que ir lá cumprimentar ele, falar. Ai, não estou afim, me deixa aqui na minha, ou aqui na igreja. Como a gente não consegue priorizar as pessoas, né? E é isso que Jesus nos ensina aqui. Jesus foi em direção a eles. Nós não devemos ficar esperando as pessoas pedirem socorro. Temos que ir em direção a elas. Temos que doar nosso tempo, temos que doar, às vezes, se precisar, o nosso dinheiro, temos que doar tudo que é nosso para ajudar o outro. Essa é a mensagem de Jesus. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Para quem você precisa se doar mais? Talvez não seja a realidade tua, né? Mas tem mães que se doam demais para os seus filhos. E às vezes você, adolescente, a tua mãe faz tudo por você. E você mal olha na cara dela. Será que você não precisa se doar um pouquinho mais para sua mãe, para o seu pai? Se você não tem mais papai, se você não tem mais mamãe, será que você não precisa se doar para aqueles que cuidam de você? Ou talvez pode ser o contrário, talvez sua mãe e seu pai precisam se doar mais para você também. Eu não sei, eu só sei que você está aqui essa noite, e a palavra que eu quero deixar para você é: olhe para o lado, olhe para o outro, para de olhar só para o teu umbigo, prioriza as pessoas na sua vida. E por último, aquela galera linda aqui do som, será que poderia me trazer uma dessas mesas de vidro, assim, ou o pessoal lá de trás, ou o Natanzinho, o Tarek, sabe aquelas mesas de vidros, sabe? Traz para mim, Tarek, eu vou usar daqui a pouco. Então, quais eram as prioridades de Jesus? Deus, e daí ele priorizava também muitas vezes ele mesmo, para se cuidar, e ele também priorizava os outros. Mas, sabe como esse texto termina? Eu estou indo para o final aqui da nossa mensagem. Esse texto termina com Pedro tentando andar sobre as águas. Então nós estamos lá em Jesus, Jesus com Deus, Jesus cuidando de si, Jesus cuidando dos outros. Mas sabe o que acontece? O texto termina mostrando a realidade da nossa vida quando nós não priorizamos Deus. Isso é muito claro na vida de Pedro. Então, quando a prioridade deixa de ser o Senhor, o que acontece? Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Versículo 29, olha só. Então tá, entendi, Lelo, minha prioridade tem que ser Deus. Ok, mas olha o que acontece na nossa vida quando nós não priorizamos Deus. Versículo 29, diz assim... 28, perdão. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pedro mostra para nós, no final desse texto, exatamente o que é uma vida
priorizando Deus e não priorizando Deus. Primeiro ele vê Jesus vindo ao encontro dele, e ele fala: Jesus, é o Senhor? Sim. Se é o Senhor, deixa eu ir até o teu encontro, venha. Então Jesus estava priorizando, Pedro estava priorizando Jesus, Pedro estava focado em Jesus, olhou Jesus vindo e falou: cara, se o meu mestre, se o cara que é tudo para mim, está andando sobre as águas, mano, eu vou nessa, eu vou, porque eu confio nele. E ele pisou e ele começou a andar sobre as águas, e o foco dele era Jesus, a prioridade dele era Jesus. Mas olha o que a Bíblia fala, olha que interessante. Versículo 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo. Pedro estava focado em Deus, Pedro estava muito feliz, cara, estava vivendo um milagre ali, estava andando sobre as águas, focado em Jesus. De repente, a Bíblia diz que ele sentiu o vento, e quando ele sentiu o vento, o foco não estava mais em Jesus. O medo tomou o coração dele, a desconfiança, a prioridade não era mais Cristo. E o que começou a acontecer? Pedro começou a afundar. Cara, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Situações onde nós estamos com muito, muito medo. Lá em casa o dinheiro está acabando, meu pai está desempregado, minha mãe está desempregada. Eu tenho muito medo de perder as pessoas ao meu redor, minha mãe, meu pai, minha família, meus amigos. Eu acabei de perder alguém, acabei de terminar um namoro, está com pensamentos ruins, o medo toma conta da sua vida, e quando o medo toma conta, você começa a priorizar outras coisas, assim como Pedro fez. E sabe, galera, talvez hoje a sua vida esteja assim, você está priorizando outras coisas além de Cristo. Sabe qual é a primeira coisa que o adolescente prioriza demais na sua vida? É o seu coração, sua vida emocional. É o medo irreal, achar que não tem ninguém, que uma pessoa, um namorado, um ficante, um crush, sei lá o quê, vai completar a tua vida. E ele tem que ser a prioridade de buscar alguém para estar contigo, é a primeira coisa que você pensa, que você faz, que você age, que você vive para isso. E assim como Pedro, ele começou a ficar desesperado. Você vai ter uma vida totalmente desesperada, porque você não vai ter foco nenhum, você não vai ter segurança nenhuma. Nesses momentos, somente algo sobrenatural pode fazer a diferença em sua vida. Você tem que deixar o Senhor agir. Você tem que deixar o Senhor entrar e ser a prioridade na sua vida. Olha só que legal, eu encontrei uma ilustração muito bacana na internet. Aí. Deixa eu tirar aqui para todo mundo poder ver. Eu encontrei uma ilustração muito legal. Falou muito, muito, muito comigo, sabe? E eu queria mostrar para vocês. Quando a gente fala de prioridades, a gente fala também de tempo. Você prioriza as coisas, dividindo essas coisas no seu tempo. Você já ouviu falar aquela frase assim: meu dia tem poucas horas. Bem que eu queria ter um dia com 48 horas. Sabe o que ia acontecer se você tivesse um dia com 48 horas? Se hoje você gasta 6 horas do seu dia na internet, 48 horas você ia só dobrar, você ia gastar 12. Porque a questão não está no tempo, a questão está na prioridade, o que vem antes de. Eu queria então, deixa eu pegar aqui que vai ser melhor. Eu queria
mostrar para vocês algo muito legal. Esse copo, ele representa o nosso tempo, o nosso dia. 24. Vamos tentar de novo. Atenção. Aí. Agora vai. 24 horas do seu dia, tá? Eu trouxe uma coisa aqui bem gostosa, eu trouxe doces. Eu trouxe... Qual que é o plural de bis? Bises? Eu trouxe bises. Eu trouxe bis branco, que é o melhor que existe. Eu trouxe bis preto também para aqueles que não gostam. Só não me venha com bis de limão. Então, o que significam esses bombons aqui, esses bises aqui? Isso aqui significam... Vamos fazer uma votação aí. O que vocês acham que é prioridade? O que vocês acham que é prioridade? Bis ou arroz cru? Bis, eu também acho. Então, as nossas maiores prioridades na vida, tá? Vamos simbolizar aqui com os bises, ok? Tá? Então, aqui está Deus. Não, Deus é branco, é melhor. Deus. Aqui está família. Aqui está estudos. Obrigado, meu querido. Aqui estão as pessoas, todas as suas prioridades, ok? E o arroz, eu trouxe arroz aqui, são as coisas fúteis. As coisas que às vezes se a gente cortasse da nossa vida, não ia fazer diferença nenhuma. Não sei quantos de vocês, eu seguido faço jejum de TV, jejum de mídias, redes sociais. Meu irmão, eu sou livre, é incrível, é incrível. Então, essas aqui são as prioridades, né? As outras prioridades da sua vida. O que acontece? O seu dia está aqui. Como que você preenche? Em vez de colocar primeiro as principais prioridades, você faz tudo que não presta. Você fica no WhatsApp, você assiste TV. Não, assiste TV não, vocês nem mais assistem TV, não, vocês assistem YouTube. Fica assistindo YouTube, aí vai lá, coloca lá, gols da Champions League de ontem, assiste, daí de repente na mesma lista do gols da Champions League tem assim, veja as piores entrevistas de futebol, aí você clica, aí na lista tá, veja as piores fraturas expostas do futebol, aí você clica, nisso você já gastou umas 2 horas, né? Então está aqui o teu arroz, ó. Está aqui as tuas outras prioridades. Mas nessas prioridades, tem coisas que, se forem bem feitas, é legal. Por exemplo, tirar um tempo de lazer com os amigos jogando videogame. Não é bacana? É legal. Mas o problema é que a gente gasta 5, 6 horas. Aí quando nós temos que colocar as prioridades que valem mesmo no nosso dia, a gente começa. Então tá, preciso tirar um tempo com Deus. Eu preciso tirar um tempo, são 4 pessoas na minha família, com a minha família. Eu preciso estudar, terceirão, né? Só que o teu dia termina aqui, não pode passar aqui da boca do copo. E peraí, eu ainda preciso ter um tempo com a minha mãe, eu preciso ainda ter um tempo com meu pai, eu preciso fazer exercício físico e... Não tem mais tempo. Vocês entenderam? Não tem mais tempo. Por quê? Porque você priorizou as coisas que não são tão importantes primeiro. Você preencheu o seu dia com as coisas que não era para priorizar. Mas sabe o que acontece? Quando você começa a priorizar, chega da aula ou acorda mais cedo, começa a ter um tempo legal com Deus. Começa a ler a palavra, ler mais livros cristãos. Deus começa a falar contigo. Você começa a gastar tempo de qualidade com a sua mãe.
com o seu pai. Ah, pastor, eles nunca vêm conversar comigo. Vai conversar com eles. Propõe eles, pai, mãe, eu quero ir no cinema contigo. Sei lá, começa a gastar mais tempo com eles. Ah, daí eu começo a praticar um exercício físico, um esporte, começo a ter comunhão com os meus amigos, nada de ficar só na internet conversando com meus amigos virtuais. Eu começo a ter amigos que fazem coisas legais junto comigo. E daí eu começo a priorizar a mim mesmo, as pessoas que estão ao meu redor. E daí sabe o que vai acontecer? Você acha que o teu dia vai ter acabado, mas não. Todas as outras coisas que você pode fazer também, mas com equilíbrio na sua vida, elas começam também a ter um tempo no seu dia, elas começam a ter um tempo na sua realidade. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. E sabe o que acontece? Você consegue fazer as coisas que são essenciais e as coisas que você não precisa para sobreviver, mas que são legais também. E isso tudo começa a se encaixar no seu tempo. Sabe por quê? Porque você começou a dar valor, a priorizar o que é verdadeiro, o que é real. Sabe o que vai começar a acontecer na sua vida? Eu vou te falar. Você vai ter a sua vida transformada. Você vai começar a viver. Até hoje, você não viveu se Jesus é a tua prioridade. Mas se Ele se tornar, você vai começar a viver. E sabe, galera, esse texto fala muito comigo. É o próprio Cristo, Ele era Deus, mas Ele tinha um tempo com o Pai. E dói o meu coração, porque eu não tenho visto mais adolescentes que têm priorizado ao Senhor. Eu estava lendo uma pesquisa na internet, como os adolescentes priorizam o seu tempo. Primeiro lugar, adivinha o que era? Celular. É aonde o adolescente gasta mais tempo da sua vida hoje. Hoje, celular. Segunda coisa. Era mídias, né? Mídias em geral. Televisão, videogame, internet, outras, computador. Terceiro lugar. Amigos. Família vinha em quarto, e Deus não estava nem entre os 10 primeiros. A sua vida só vai ser transformada quando você colocar como prioridade o Senhor na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fique em silêncio ainda. Nós não terminamos o nosso culto. Eu quero tirar um tempo aqui para você pensar o que você tem colocado como prioridade número 1 na sua vida. Não é difícil da gente saber, não é difícil cada um aqui entender o que tem sido prioridade. Mas essa noite eu quero te convidar a colocar Deus, Jesus, no lugar dessa prioridade. Feche os seus olhos. Talvez tenham adolescentes aqui que nem sabem as suas prioridades. Eu vou insistir um pouquinho. Você que está de olho aberto, feche os seus olhos. Você não está fazendo isso para mim. Você vai me agradecer depois. É um exercício para você. Para você. Feche os seus olhos. Pensa no que você gasta mais tempo e dinheiro. Pensa. Em comida. Está errado. Comida não pode ser a prioridade na sua vida. É com os meus amigos. Está errado. Os seus amigos não podem ser a prioridade número 1 na sua vida. Vai ter um tempo para gastar com eles, vai ter um momento para gastar com eles. Mas eu me preocupo com aqueles adolescentes que nem sabem quais são as suas prioridades.
Um estudo diz que quem não tem prioridade não sonha, e quem não sonha não se realiza. Tem muito adolescente aqui, pensando só no hoje, só no depois do culto, o que eu vou fazer, o que eu vou me encontrar com os meus amigos, e não pensa no futuro. Falta prioridade. Talvez você esteja errando com as prioridades, você esteja vivendo, com as prioridades erradas. Talvez hoje para você, a tua prioridade é ser feliz, é gastar tempo com os seus amigos e só. Está errado. Às vezes você coloca, não, eu quero que a minha prioridade, na minha cabeça a minha prioridade tem que ser Jesus, a minha prioridade tem que ser a minha família, esse é o teu ideal que está no papel, mas na realidade é outra coisa. Está na hora de ter a sua realidade transformada por Jesus. Está na hora de transformar a sua vida, tomando uma decisão e falando: eu quero priorizar o que é melhor. Eu quero priorizar esse Deus maravilhoso. Eu quero priorizar o Senhor na minha vida. E eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar com você. Eu não vou te chamar para vir aqui na frente, mas eu vou te convidar a tomar uma atitude prática. Aí no seu lugar, você levantar a mão, e dessa forma você está mostrando para Deus: Deus, eu quero priorizar o Senhor na minha vida. Eu quero orar por você. Se você quer priorizar o Senhor, pode levantar a sua mão. Levante o Senhor. Levante o Senhor, levante a sua mão. Assim você está mostrando: Deus, olha para mim, olha para o meu coração, olha para a minha vida. Eu quero priorizar o Senhor. E agora tem a sua oração. A sua oração aí no seu lugar. E coloque diante de Deus todas as suas necessidades. Fale com Ele: Senhor, eu tenho priorizado isso, eu tenho priorizado aquilo. Senhor, eu preciso de Ti do meu lado. Eu preciso do Senhor. Ore, fale com Ele. Ele quer ouvir. Ele quer ouvir a sua oração essa noite. Esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Pai,
Pai, nós queremos nos entregar diante de Ti. Cada um desses jovens e adolescentes que levantaram a mão, Pai, é porque eles estão declarando: Deus, eu quero que o Senhor seja a prioridade. Mas para isso acontecer, o Senhor dê forças. Espírito Santo, os ajuda a vencer o maligno, os ajuda a vencer as tentações, ó Pai. Os ajuda a ter sabedoria de gastar com excelência o seu tempo, gastar de maneira correta, gastar de maneira excelente, ó Pai. E que o Senhor seja a prioridade deles. Que durante essa semana o Senhor se revele a eles, o Senhor se mostre, ó Pai, a eles. Mostre que o Senhor está no dia a dia e que o Senhor se importa com cada um deles. Revela através de sonhos, se revela a eles, ó Pai, através de visões, se revela a eles, ó Pai, através da Tua palavra, Deus. Mas que eles entendam, que eles consigam entender que viver para Ti, tendo o Senhor como prioridade, é a verdadeira felicidade, Deus, é a verdadeira realização. Eu peço agora, em nome de Jesus, com o poder que há no Seu nome, Jesus querido, varre o coração dessa galera, varre os nossos corações, faz uma bagunça, Pai, e nos mostra qual deve ser a nossa prioridade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.